Olá! O objetivo desse vídeo é demonstrar como realizar o levantamento de créditos referente ao INSS cota patronal e terceiros, tendo como base os arquivos do MANAD. Por que utilizar como base os arquivos do MANAD? Porque nos arquivos MANAD é que tem as informações relacionadas às rúbricas e dessas rúbricas quais são base e quais não são do INSS cota patronal. Já na CFIP não tem essa informação, por isso os arquivos do MANAD. Então, primeiramente, a gente recomenda que o usuário primeiro faça um breve estudo sobre o MANAD, digitando na internet MANAD Receita Federal, e aí neste link, né, a gente sugere que o usuário abra ele, e aí faça uma breve leitura dos detalhes técnicos aqui, legais, disponíveis nesse site, né, e depois abra então o layout. E aqui no layout tem uma série de detalhes, entre eles a estrutura. O que interessa da estrutura do layout é o bloco 0, que é a abertura, os dados cadastrais, e o bloco K, que são as informações da Previdência Social. Então, em relação ao bloco K, a gente recomenda que o usuário faça aqui um breve estudo, né, só para entender a estrutura do bloco K. Então, o bloco K são os dados da folha, onde no K050 é o cadastro de trabalhadores, então tem todos os dados aqui dos trabalhadores. O K100, a alocação, o K150, as rúbricas, né? É importante destacar que não existe uma tabela de referência com todas as rúbricas, ou seja, cada contribuinte tem a sua tabela de rúbricas. Agora com o E-Social isso mudou, no E-Social tem uma tabela de referência nacional, mas no MANAD não tinha isso, ou seja, cada contribuinte tem a sua tabela de rúbricas. E aqui no K250 nós temos o mestre da folha, e é importante destacar, tem um item aqui muito importante, que o MANAD, ele obrigatoriamente tem que ter no mínimo 3 tipos de folha, que é a folha normal, 13º e férias. Se o usuário pegar um arquivo no MANAD que não tiver no mínimo esses 3 tipos de folha, o arquivo já está com problema, tem que pedir para gerar novamente. Depois aqui tem este campo onde está dito o que é base, o que não é de INSS cota patronal. Depois nós temos aqui o K300, né? E o K300 também tem essa informação aqui do indicador de base, quer dizer, um aqui é base do INSS, etc. Então tem as informações importantes o usuário realizar esse estudo para entender a estrutura do arquivo digital do MANAD. Outro detalhe importante é a geração do MANAD. Embora o MANAD, a legislação diz que ele deve ser gerado pelos contribuintes todo ano e deixar guardado lá nos seus servidores internos, embora tenha esse procedimento, né, a maioria dos contribuintes não fazem isso e nem sabem que tem o MANAD. Então, por isso que é fundamental o usuário primeiro fazer um breve estudo para verificar como gera o MANAD. Então, a gente recomenda que coloque no Google aqui como gerar o arquivo MANAD, aí vai ter aqui os procedimentos técnicos, alguns vídeos com orientações de como gerar nos RP, etc. Em síntese, né, nós recomendamos que o usuário sempre peça para a área técnica, ou seja, para quem faz a folha de pagamento, para quem faz os cálculos da folha, peça para esses usuários, porque eles vão saber em qual local do RP estão os procedimentos legais lá para gerar os arquivos do MANAD. Então é fundamental o usuário observar esse detalhe para que consiga gerar o arquivo MANAD corretamente lá a partir do RP do contribuinte. Outro detalhe importante também, o arquivo MANAD ele tem que ser gerado, né, um arquivo por ano. Porque ao longo de 5 anos acontece muita coisa numa empresa, muda o RP, tem o turnover de profissionais, etc. Muda o entendimento também sobre determinadas rúbricas, né? Ou seja, em um período ela era a base do INSS, depois passou a não ser mais e por aí vai. E também porque a própria legislação ela determina que seja gerado um arquivo MANAD por ano. Bem, observados esses detalhes, né, após o usuário importar os arquivos MANAD no sistema MA, a gente recomenda que o usuário sempre venha aqui em declarações federais, MANAD, né, e aí execute aqui as consultas do K0, né, o K050 da lista de trabalhadores, o K150 para verificar aqui as rúbricas, o K250, o K300 aqui, o K300, muito importante o K300, né? Para visualizar aqui os tipos de folha, tem que ter no mínimo os 3 que eu mencionei anteriormente.
para verificar de todas as rúbricas quais são base de INSS, cota patronal. Outro detalhe importante também, a gente sugere que o usuário filtre aqui um trabalhador, ou alguns, só para conferir, né, para verificar se os trabalhadores têm as rúbricas mínimas necessárias, né, filtra aqui um período, uma competência, né, e aí verifica se o usuário tem no mínimo as rúbricas, né, obrigatórias que se aplicam àquele contribuinte específico. Porque se não tiver as rúbricas mínimas, já sabe que o arquivo Manad está errado. Ou se não tiver aqui, no mínimo, os 3 tipos de folha que eu mencionei, etc., que é a folha normal, 13º e férias. E a gente sugere que o usuário faça outras averiguações na massa de dados, justamente para garantir que os dados estão corretos. Bem, após feita essa conferência inicial, o usuário deve ir em recuperação de crédito judicial, INSS, Manad e seguir os procedimentos, né, informados na consulta 151. Importante destacar que na consulta 151 nós temos aqui uma série de observações e é fundamental o usuário observar todas elas, ler, né, atentamente. E após, seguir os procedimentos que estão descritos aqui. Então aqui nós colocamos todo o passo a passo, todos os procedimentos que o usuário deve seguir para realizar o trabalho de revisão do INSS cota patronal. Então o primeiro deles aqui na consulta 151 é o usuário executar e informar aqui os dados conforme os parâmetros que estão aqui disponíveis. Então a data inicial e final, se não lembra aqui as datas dos arquivos Manad, vem aqui em início, importar, né, arquivos importados, né, e escolhe aqui Manad, e aí verifica o período, no caso aqui 1 de 18 até 31 de 18. Eu tenho só um arquivo porque estou fazendo apenas uma demonstração, né? Mas se o usuário for fazer 5 anos, como mencionei anteriormente, tem que ter 5 arquivos Manad, ou seja, um arquivo por ano. Então vai clicar agora em executar, aqui vai informar o período, então 01/01/2018 a 31/12 de 2018, vai informar o RAT, que é de 0,5 a 6, outras entidades, se não me engano aqui o máximo é 8,5, mas o usuário tem que analisar para verificar caso a caso o seu cliente, escolhe o CNPJ e executa. O que o sistema vai fazer aqui? Ele vai criar uma tabela de referência de rúbricas, que vai ser a tabela onde o usuário vai parametrizar, ou seja, vai dizer as rúbricas que devem ou não ser incluídas na base de cálculo do INSS cota patronal, daquelas que o contribuinte incluiu, né? Então, em síntese, nos procedimentos aqui, o que eu fiz aqui? Executei a consulta 151, informei os parâmetros, dia, mês e ano, né? Informei a alíquota RAT e de outras entidades. Se não tiver, coloca 0, né? E depois selecionei o CNPJ. Outro ponto importante, se não houver, né, a informação referente ao RAT, o usuário consegue nos arquivos PDF da CFIP. Então aqui já está o tipo de arquivo que o usuário pode buscar essa informação. Após preencher os dados e executar a consulta 151, que eu acabei de fazer, o usuário deve ir em tabelas, no modo de consultas, que é aqui, em tabela, estamos em consultas, vai clicar aqui em tabelas, né? Clicar na primeira linha da listagem com o botão direito do mouse e atualizar lista. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos clicar aqui na primeira linha, em tabelas, e atualizar lista. Após isso, fazer isso sempre que for executada a consulta 151, ou seja, toda vez que o usuário executar a consulta 151, tem que ir lá atualizar lista. Em seguida, localizar a pasta tabelas importadas. Então aqui nós estamos em tabelas, vamos descer agora em tabelas importadas. Estamos aqui em tabelas importadas. Clicar com o botão direito do mouse sobre a tabela Crie Incidência e selecionar a opção Módulo Editável para abrir a tabela de rúbricas. Então vamos fazer isso. Clique com o botão direito, Módulo Editável. E aí o MEA vai abrir a tabela de rúbricas. Quer dizer, o que a gente está fazendo aqui? Nós criamos, né, uma tabela de rúbricas para o período que nós informamos aqui quando executamos a consulta 151. Quer dizer, qual que é o período? O
período que eu defini aqui foi de janeiro de 2018 até 31/12/18. E com isso o EMEA criou uma tabela de referência com todas as rúbricas movimentadas ao longo do ano de 2018. E informou aqui, dessas rúbricas todas, quais são base de INSS cota patronal. O que o usuário vai fazer? É sobre essas rúbricas que são base que agora o usuário vai verificar, de acordo com a legislação vigente, quais devem e quais não devem entrar na base do INSS. Só que antes de fazer a alteração aqui dessas rúbricas, a gente recomenda que o usuário execute as consultas que fazem aqui a quantificação do crédito. Por quê? Para verificar, é mais uma forma de checar se o arquivo Manadas está correto. Ou seja, como nós não mudamos nada aqui na tabela de rúbricas, o que se espera? Se espera que quando se executar aqui, quando for executada a consulta 153, por exemplo, né, ou qualquer uma das outras, não seja quantificado crédito, ou seja, não seja apresentado valores de crédito. Por quê? Porque, veja, se eu não alterei nenhuma rúbrica, né, o que se espera é que não seja quantificado crédito. Por quê? Porque se eu não alterei nada, né, e recalculo a folha, o valor a ser apresentado, os valores a serem apresentados de base de INSS devem ser os mesmos, porque eu estou recalculando a folha com base nos arquivos originais do Manadas, eu não alterei nada, então não pode ter diferença. Porque se tiver diferença, ocorreram duas coisas. Ou houve mudança de entendimento da rúbrica ao longo do período que está sendo analisado, que no caso aqui é anual, que deve ser no máximo anual, porque é um arquivo por ano, ou tem erro dentro do arquivo do Manadas. Então é uma forma, né, é mais uma forma do usuário checar se os arquivos Manadas estão corretos. Bem, então se eventualmente tiver diferença, o que o usuário tem que fazer? Tem que pegar aqui o código da rúbrica, né? Vai pegar o código da rúbrica, vai vir aqui em Declarações Federais, Manadas, e vai vir aqui no K300 e vai filtrar o código da rúbrica. Né? Vamos pegar aqui o código da rúbrica, igual, e vamos filtrar esse código de rúbrica para ver como é que ele se comportou. Ó, nesse caso aqui, nesse exemplo, eu peguei uma rúbrica qualquer, ao longo de todo o período analisado ela não mudou, ela foi sempre igual. Então essa é a conferência. Agora, se tivesse dado diferença, ela estaria sem dúvida nenhuma diferente aqui, ou seja, um período ela estaria indicando, estaria com um indicador e outro período ela estaria com outro indicador. Então por isso é importante fazer isso que eu acabei de demonstrar, ou seja, gera a tabela de referência e executa aqui a consulta 153. E se não aparecer nada de diferença aqui, né, ou seja, não aparecer na coluna aqui diferença, ou pode ir direto aqui no valor total dos créditos, significa que ao longo do período que o usuário está analisando não ocorreu nenhuma mudança. Se ocorreu, tem que fazer a conferência que eu fiz e analisar o caso. Porque se, por exemplo, a rúbrica mudou o entendimento em um determinado período, o que o usuário tem que fazer? Até aquele período ele tem que executar o procedimento, ou seja, fazer todo o trabalho aqui de revisão conforme eu vou demonstrar, e depois que concluir, aí no outro período refaz também, porque dessa forma não vai dar diferença, ou seja, aí o usuário teria que fazer ou até semestralmente, trimestralmente, bimestralmente, ou talvez até mensalmente esse cálculo, né? Dependendo do caso, se houve muitas mudanças. Claro que tem que olhar se não são erros que tem no arquivo, então por isso essas checagens aí que eu mencionei. Bem, vencida essa etapa, o que o usuário deve fazer agora? Deve seguir o que está descrito aqui. Então, após apresentar a tabela de rúbrica, que nós clicamos aqui em CLI Incidência, o que deve ser feito? Ó? A tabela será aberta na tela, permitindo que o usuário altere a configuração da coluna INDBase, que é essa coluna aqui, ó, né? Conforme seu entendimento jurídico legal, ou seja, aqui o usuário tem que ter a base legal, né, que sustenta o seu entendimento, que aí pode ser uma tese, enfim, pode ser alguma solução de consulta da Receita Federal e por aí vai. E aí, para os casos que o contribuinte informou S, ou seja, o contribuinte incluiu na base, o usuário vai ter que analisar se ele vai colocar O, que não some nem diminui. Né? Então, por exemplo, o usuário vai analisar, deve analisar caso a caso. Então, vamos pegar aqui, ó, periculosidade. O que ele vai fazer? Periculosidade. Digamos que tem uma tese que periculosidade não pode ser incluída na base de cálculo do INSS cota patronal. O que o usuário vai colocar? Vai colocar O. Né? Se tiver, por exemplo, outra,
Essa aqui, insalubridade, API, etc. Não pode ser incluída, bota O também. E assim sucessivamente. Após concluída a parametrização dessa tabela, o usuário vai clicar em salvar e aí vai seguir os próximos passos descritos aqui em procedimentos na coluna 151, que é o que? Após clicado, alterado, vai ficar com a cor verde, né? E aí, por fim, concluídas as parametrizações, clique em salvar e executa as consultas 151, 152, 153, 154 e 155 para quantificar os créditos. Então, deve vir aqui em recuperação de crédito, INSS, MANAT. Essas consultas vão trazer todos os valores iguais, a diferença só é o detalhamento, quer dizer, uma é por trabalhador, outra é por rúbrica, outra por competência. Então eu vou executar a 153, que é por rúbrica. Ela vai listar aqui todas as rúbricas, né, porque é solicitado para nós que seja feita dessa forma, ou seja, nossos clientes, todos os usuários pedem que seja aberto. Agora, o usuário também tem a opção aqui de colocar o filtro. Então bota aqui, por exemplo, o campo valor total a recuperar, diferente de 0. Dessa forma, o sistema vai trazer somente aquelas rúbricas que foram alteradas. Qual é o próximo passo agora? É só exportar para o Excel e está pronto. E lá no Excel o usuário organiza, enfim, conforme o seu entendimento e encaminha para o advogado, enfim, né, para dar seguimento aos trabalhos. Agora aqui rapidamente, antes, ainda é importante, só para a gente interpretar. Então o que o sistema está trazendo aqui? O valor que foi informado da base do INSS, o valor que deveria ter informado, que é 0, ou seja, não deveria ter sido incluído na base do INSS cota patronal, a diferença, a Selic, o valor da correção, o valor da diferença atualizada, o crédito dos 20%, que é o valor do INSS, o valor do RAT, o valor das outras entidades e o valor total do crédito, ou seja, o valor total a recuperar aqui no final. Então agora é só exportar para o Excel, como mencionei anteriormente, e está pronto o trabalho. Mas eu quero abrir por trabalhador, só executar a consulta 152. Mas eu quero abrir por competência, só executar a consulta 154 e assim sucessivamente. Bem, então concluindo, né, toda vez que o usuário concluir, por exemplo, para um ano, vai fazer agora para um outro ano. Por exemplo, eu fiz 18, vai fazer para 2019, por exemplo. Vai seguir todo o passo a passo que está descrito aqui. Concluí 19, quero fazer para 20. Vai fazer novamente todo o passo a passo que está descrito aqui. No E-Social isso vai mudar, né? Por quê? Porque no E-Social tem uma tabela de rúbricas padrão nacional. Agora, no Manad não tem como fazer isso. Por quê? Porque o contribuinte, cada contribuinte tem, né, a sua tabela de rúbricas, né? E além do mais, como mencionei, o arquivo Manad, ele é um arquivo anual, então tem que fazer aqui os procedimentos de forma anual, como mencionei anteriormente. Bem, então em relação à revisão do INSS cota patronal é isso. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo.